Resumão de criminologia. Este resumo é para você que deseja otimizar os seus estudos. Aproveite para ouvir este áudio enquanto estiver indo trabalhar ou enquanto estiver fazendo alguma atividade que o impossibilite de fazer a leitura da lei. Um grande abraço do seu amigo Antônio do Tribunal. Resumão de criminologia. A criminologia é um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social do ato criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de como ressocializá-lo. A criminologia é conhecida como uma ciência empírica e interdisciplinar. É empírica, pois baseia-se na experiência da observação, nos fatos e na prática. É interdisciplinar, pois é formada pela junção de uma série de ciências e disciplinas, tais como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, a política, a antropologia, o direito, a criminalística, a filosofia e outros. Os estudos em criminologia se dividem em dois ramos que não são interdependentes. A criminologia clínica, bioantropológica, que se utiliza do método individual, particular, análise de casos, biológico, experimental, que envolve a indução. A criminologia geral, sociológica, que se utiliza do método estatístico, de grupo, estatístico, sociológico, histórico, que enfatiza o procedimento de dedução. Conceito de criminologia: ciência que estuda o fenômeno e as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente e sua conduta delituosa, e a maneira de ressocializá-lo. A criminologia dos dias atuais é uma ciência empírica, interdisciplinar, multidisciplinar e integrada. A moderna criminologia tem por seus protagonistas o delinquente, a vítima e a comunidade. A principal preocupação da criminologia é com a qualidade da resposta ao fenômeno criminal. Essa resposta pode ser tanto da sociedade civil, informal, como do Estado, formal. Tanto uma como a outra são muito importantes e possuem funções que não podem ser substituídas corretamente pela outra. A qualidade da resposta ao crime não depende apenas da punição do infrator. A qualidade dessa resposta passa pelo atendimento da expectativa dos infratores e das vítimas, de suas famílias, bem como da comunidade onde ocorreu o delito. Os objetivos da criminologia. Os objetivos da criminologia são: a reparação do dano causado ao Estado, a ressocialização do delinquente e a prevenção do crime. Objetos de estudo da criminologia. Atualmente, são objetos de estudo da criminologia: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. A criminologia moderna ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal, suas causas, características, sua prevenção e o controle de sua incidência, sendo uma ciência causal explicativa do delito como fenômeno social e individual. A criminologia entende o crime como um fenômeno social. A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, a qual estuda os fatores que contribuem para a ocorrência do crime, dentre outros temas correlatos. Constituem objeto de estudo da criminologia o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Microcriminologia. A microcriminologia, também conhecida por criminologia clínica, estuda a pessoa do criminoso, em busca de sua ressocialização. Criminologia crítica, radical ou nova criminologia. A criminologia crítica tem como tese a afirmação de que o desvio nasce de conflitos socioeconômicos e que esses conflitos, por sua vez, maximizam os efeitos do etiquetamento secundário. A criminologia crítica trata o conflito como luta de classes, desenhado diante dos modos de produção e da infraestrutura socioeconômica da sociedade capitalista. A crítica da nova criminologia tem, portanto, um grande mérito, qual seja: chamar a atenção para a desigualdade prática do sistema penal, bem como para a importância de uma maior preocupação com a repressão de condutas agrupadas pela denominação de crimes de colarinho branco. Os métodos científicos utilizados pela criminologia são os métodos biológico e sociológico, como ciências empírica e experimental, que são:
A criminologia constitui um campo fértil de pesquisas para psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos e juristas. A criminologia é conceituada como uma ciência empírica, baseada na observação e na experiência, e interdisciplinar. Para a criminologia, o crime é um fenômeno social. A criminologia estuda o crime enquanto fenômeno social e individual e inclui, basicamente, o estudo das suas causas e a aferição da sua extensão. Ao mesmo tempo, contribui de modo decisivo para as formas de controlo e prevenção do crime, ou seja, para a política criminal. Este propósito é atingido, em grande medida, pelo recurso a um método científico, estratégia que já proporcionou decisivos avanços neste campo que, por conseguinte, se revela altamente prometedor. Teoria do Labeling Approach. Teoria do etiquetamento. A teoria do Labeling Approach, interracionismo simbólico, etiquetamento, rotulação ou reação social, é uma das mais importantes teorias do conflito. Por meio dessa teoria, a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas a consequência de um processo em que se atribui tal qualidade estigmatização. Assim, o criminoso apenas se diferencia do homem comum em razão do estigma que sofre e do rótulo que recebe. Por isso, o tema central dessa teoria é o processo de interração em que o indivíduo é chamado de criminoso. Sustenta-se que a criminalização primária produz a etiqueta ou rótulo, que por sua vez produz a criminalização secundária, reincidência. Na perspectiva macrosociológica, as teorias criminológicas contemporâneas não se limitam à análise do delito segundo uma visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas sim da sociedade como um todo. O pensamento criminológico moderno é influenciado por duas visões. Uma de cunho funcionalista, denominada teoria da integração, mais conhecida por teorias do consenso. 2. Uma de cunho argumentativo, chamada de teorias do conflito. São exemplos de teorias do consenso: a Escola de Chicago, teoria da associação diferencial, teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. As teorias de consenso entendem que os objetivos da sociedade são atingidos quando há o funcionamento perfeito de suas instituições, com os indivíduos convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, concordando com as regras de convívio. Para as teorias do consenso, os sistemas sociais dependem da voluntariedade de pessoas e instituições, que dividem os mesmos valores. As teorias consensuais partem dos seguintes postulados: toda sociedade é composta de elementos perenes, integrados, funcionais, estáveis, que se baseiam no consenso entre seus integrantes. Por sua vez, as teorias de conflito argumentam que a harmonia social decorre da força e da coerção, em que há uma relação entre dominantes e dominados. São exemplos de teorias de conflito o Labeling Approach e a teoria crítica ou radical. Nesse caso, não existe voluntariedade entre os personagens para a pacificação social, mas esta é decorrente da imposição ou coerção. Os postulados das teorias de conflito são: as sociedades são sujeitas a mudanças contínuas, sendo ubíquas, de modo que todo elemento coopera para sua dissolução. Haveria sempre uma luta de classes ou de ideologias a informar a sociedade moderna. Teoria da subcultura delinquente. A teoria da subcultura delinquente é tida como teoria de consenso, criada pelo sociólogo Albert Cohen. 3 ideias básicas sustentam a subcultura delinquente. Primeiro, o caráter pluralista e atomizado da ordem social. Segundo, a cobertura normativa da conduta desviada. Terceiro, as semelhanças estruturais, na gênese, dos comportamentos regulares e irregulares. Essa teoria é contrária à noção de uma ordem social, ofertada pela criminologia tradicional. Segundo Cohen, a subcultura delinquente se caracteriza por 3 fatores: não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Identificam-se como exemplos as gangues de jovens delinquentes, em que o garoto passa a aceitar os valores daquele grupo, admitindo-os para si mesmo, mais que os valores sociais dominantes.
O não utilitarismo da ação se revela no fato de que muitos delitos não possuem motivação racional. Por exemplo, alguns jovens furtam roupas que não vão usar. A malícia da conduta é o prazer em desconcertar, em prejudicar o outro, por exemplo, a atemorização que gangues fazem em jovens que não as integram. O negativismo da conduta mostra-se como um polo oposto aos padrões da sociedade. A existência de subculturas criminais se mostra como forma de reação necessária de algumas minorias muito desfavorecidas diante das exigências sociais de sobrevivência. A partir do ano 2000, vários cientistas começam a decifrar o genoma humano, traçando o esboço do mapa genético de 3 cromossomos, 11% do todo. Sustenta-se que a herança genética se manifesta ao mesmo tempo por semelhanças e diferenças. As semelhanças derivam diretamente dos caracteres passados de pai para filho, ao passo que as diferenças aparecem em consequência da herança de outros ancestrais, atavismo. Os estudos científicos de Lombroso assumiram feição multidisciplinar, pois emprestaram informes da psiquiatria, com a análise da degeneração dos loucos morais, bem como lançaram mão de dados antropológicos para retirar o conceito de atavismo e de não evolução, desenvolvendo o conceito de criminoso nato. Para ele, não havia delito que não deitasse raiz em múltiplas causas, incluindo-se aí variáveis ambientais e sociais, por exemplo, o clima, o abuso de álcool, a educação, o trabalho, etc. O desenvolvimento da criminologia positivista reforçou cientificamente o racismo no Brasil. Dentre as escolas criminológicas tradicionais, tem-se a escola positivista, a qual buscava analisar o fenômeno da criminalidade a partir do método das ciências naturais. Para a criminologia positivista, não se deve supor que o indivíduo pratica um delito através de ato proveniente de seu livre-arbítrio. Pelo contrário, o determinismo imporia ao homem certas condições, sejam elas biológicas, psicológicas ou mesmo sociais, tornando inescapável o cometimento de crimes. O principal expoente dessa corrente é o conhecido Lombroso, representante da vertente biológica do determinismo. Através de tese em torno do criminoso atávico, sustentava que certas características biológicas de cada um já consistiriam no indicativo para a prática de delitos. A criminologia positivista parte de uma ideologia da defesa social baseada na tese de que o indivíduo que comete um delito atenta contra os valores básicos do contrato social, merecendo uma resposta estatal adequada a tal afronta. A defesa social, assim, seria o principal papel do direito penal, o qual, segundo eles, primeiro, teria no Estado ente legítimo para exercício da violência oficial. Segundo, estaria baseado na igualdade, pois a lei penal, uma vez gerada a partir do consenso, teria aplicação uniforme para todos os que infringissem tais valores. Terceiro, os criminosos seriam uma parcela ínfima da sociedade, a qual seria formada, majoritariamente, por pessoas que respeitariam o pacto social. A criminologia positivista pretendeu considerar raça como um fator criminógeno. Os criminólogos dos países centrais e, especialmente, os brasileiros adotaram este modelo. Defende-se que a aceitação do modelo criminológico racista era compatível com as práticas e os discursos racistas presentes na sociedade brasileira desde o período colonial, que tais práticas são constitutivas da forma de organização do controle social no Brasil, que o novo discurso científico colaborava na permanência do caráter arcaico desse controle, que tais fenômenos permitiram o surgimento de um modelo de intervenção penal autoritário ainda vigente na sociedade brasileira contemporânea. Teoria das técnicas de neutralização surge como uma importante correção da teoria das subculturas criminais. É verificável que o indivíduo, mesmo que submergido numa subcultura criminal, sempre tem algum contato com a cultura oficial e, de algum modo, influencia-se e reconhece algumas de suas regras. Se assim não fosse, sequer poderia ter consciência do caráter desviante de sua conduta.
A partir dessa constatação psiquismática, procuram expor os mecanismos utilizados pelos indivíduos para justificarem para si mesmos e os outros a prática da conduta desviante em detrimento daquela normalizada. Dessa forma, demonstram como as regras oficiais atuam perante a consciência dos desviantes, fato este não analisado pela teoria das subculturas. Os autores descrevem alguns tipos fundamentais de técnicas de neutralização. A exclusão da própria responsabilidade. O delinquente se identifica como vítima das circunstâncias, muito mais passivamente do que ativamente encaminhado para a atuação criminosa. B. Negação da ilicitude. O infrator interpreta suas ações somente como proibidas, mas não criminosas, imorais ou danosas, e procura redefini-las eufemisticamente. Por exemplo, um ato de vandalismo é definido como simples perturbação da ordem. Um furto de automóvel como tomar por empréstimo, etc. Em nossa realidade é emblemática a frase reducionista em que a pessoa acusada de algum ilícito pergunta em tom de inconformismo: o que é que tem isso? Não matei nem roubei. C. Negação da vitimização. Interpreta-se a vítima como merecedora do mal ou prejuízo que lhe foi infligido. D. Condenação dos que condenam. Atribuição de qualidades negativas às instâncias oficiais. Por exemplo, Estado opressor, exploração fiscal, polícia corrupta, etc. Também a qualificação de hipócritas as pessoas cumpridoras da lei. E. Apelo às instâncias superiores, valorização especial de pequenos grupos aos quais o desviado pertence, com suas normas e valores, gangues, família, amizades, etc., em detrimento do organismo social e seus regramentos. Teoria da identificação diferencial. É a corrente de pensamento criminológico que critica a exibição de cenas em televisão e cinema, de abuso de drogas ilícitas, prática de roubos, sequestros, bem como outras condutas delituosas, alçando seus protagonistas a status de heróis ou justiceiros, fomentando sua imitação pelas pessoas, principalmente jovens. Escola moderna alemã. Para a escola moderna alemã, o crime é um fato jurídico que nasce de fatores humanos e sociais. Há causas físicas, sociais e econômicas do crime. A imputabilidade relaciona-se à capacidade de autodeterminação das pessoas. A pena baseia-se na culpa e se justiça pela necessidade de manutenção da ordem pública. Medida de segurança como fator preventivo, dada a periculosidade do criminoso. A moderna criminologia científica. A criminologia mais moderna defende o uso de tratamentos não institucionais, porque haveria inequívoco prejuízo ao indivíduo com a restrição de sua liberdade ou o afastamento de seu meio. Nesse contexto ressalta-se a importância da análise biopsicossocial da criminologia. A biologia criminal, aspectos genéticos, anatômicos, psicológicos, etc., cuida da criminogênese, ou seja, da presença de tendências de etiologia genética associada à psicologia criminal, estudo do comportamento humano e da saúde mental, e ainda à sociologia criminal, fenômenos sociais. A criminologia defende que o crime é um problema social e comunitário. Comunitário, pois nasce no seio da comunidade, devendo ser solucionado pela própria comunidade, bem como um problema social em termos políticos, pois ele tem uma incidência massiva na população, problema de massa, e causa insegurança e instabilidade social. Desde os primórdios até os dias de hoje, a criminologia sofreu mudanças importantes em seu objeto de estudo. Houve tempo em que ela apenas se ocupava do estudo do crime, becaria, passando pela verificação do delinquente, escola positiva. Após a década de 1950, alcançou projeção o estudo das vítimas e também os mecanismos de controle social, havendo uma ampliação de seu objeto, que assumiu, portanto, uma feição pluridimensional e interacionista. Atualmente o objeto da criminologia está dividido em 4 vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social. A expressão criminologia foi empregada pela primeira vez por Paul Topinard e divulgada internacionalmente por Rafael Garofalo, em sua obra intitulada Criminologia.
A criminologia é a ciência que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. Busca fornecer uma informação válida sobre a origem, dinâmica e variáveis principais do crime. Contempla o crime como um problema individual e também como um problema social. Ministra sobre os programas de prevenção eficaz do crime e técnicas de intervenção positiva do homem delinquente e os diversos modelos e sistemas de resposta ao delito. Sua função é explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. São fins básicos da criminologia, dentre outros, a prevenção e o controle do fenômeno criminal. Criminologia é a ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima, do controle social e do comportamento delitivo. A nova criminologia, ao se debruçar sobre o surgimento da delinquência, enfatiza as condições sociais e estruturais da sociedade capitalista. Para a criminologia, a prevenção geral positiva, como uma finalidade da pena, é também chamada de integradora, pois tem por objetivo a formação e o fortalecimento da consciência social, mediante o estímulo ao culto dos valores mais caros à comunidade. Os crimes de colarinho branco são delitos conhecidos na criminologia por cifras douradas. Entre os princípios fundamentais da escola clássica da criminologia, se pode afirmar que o crime, na escola clássica, é um ente jurídico, não é uma ação, mas sim uma infração. A punibilidade deve ser baseada no livre-arbítrio. Adota-se um método e raciocínio lógico-dedutivo. O método de estudo da criminologia reúne as seguintes características: empirismo, interdisciplinaridade, visão indutiva da realidade. A expressão cifra negra, em criminologia, corresponde ao número de crimes ocorridos e não reportados à autoridade. A criminologia é a ciência que, entre outros aspectos, estuda as causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade. Teorias macrosociológicas. As teorias macrosociológicas foram divididas em dois grupos. As teorias do consenso, também chamadas de funcionalistas ou da integração, e as teorias do conflito social. Para as chamadas teorias funcionalistas, a finalidade da sociedade é atingida quando suas instituições obtêm perfeito funcionamento, os cidadãos aceitam as regras vigentes e compartilham as regras sociais dominantes. Já para a teoria do conflito, a ordem na sociedade é fundada na força e na coerção, ou seja, na dominação por alguns e obediência de outros, não há existência de acordos em torno de valores. Considerando as principais teorias macrosociológicas, podemos as dividir nos seguintes grupos: A. Teorias do consenso. Escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente. B. Teorias do conflito social. Labeling approach e a teoria crítica. Para lembrar, o etiquetamento é sempre do conflito, afinal há dominação de um grupo para o outro. O delito é o objeto da criminologia, que analisa a conduta antissocial, as causas geradoras, e vê a criminologia como um problema social e comunitário. Modalidades/vertentes da criminologia. Criminologia geral. Consiste no estudo sistemático da criminologia, isto é, uma visão ampla, abordando seus principais aspectos. Criminologia clínica. É o estudo criminológico direcionado ao preso durante o cumprimento da pena. É realizado por meio da laboterapia prisional, consistindo numa modalidade de prevenção terciária, a única que tem destinatário certo, o preso/objetivando sua ressocialização e com a finalidade de evitar a reincidência. Criminologia acadêmica. Consiste no estudo criminológico com fins pedagógicos e didáticos, fins de ensino, estudo da criminologia para o concurso/faculdade/palestra sobre violência doméstica, etc. Criminologia radical. É o trabalho criminológico desempenhado pela escola crítica ou radical, teoria do conflito, a qual atribui ao capitalismo o fator gerador da delinquência, inspiração em Karl Marx. Criminalística.
É uma disciplina auxiliar das ciências criminais que estuda os vestígios deixados pelo crime através de exames periciais. É o trabalho feito pela polícia científica, possui relação indireta com a criminologia. Teorias criminológicas. Teorias criminológicas basicamente se estruturam em duas vertentes: as teorias do consenso e as teorias do conflito. No primeiro grupo, consenso, temos as teorias que partem do ponto de que há uma universalidade de valores comungada por todos os componentes de uma sociedade, de tal sorte que as normas que tutelam tais valores consensuais são necessariamente justas e, dessa feita, aceitas por todos. Em outras palavras, as regras que determinam o convívio social dominantes representam a vontade geral. A teoria da desorganização social, ligada à Escola de Chicago, salienta com causa da criminalidade a alteração do ambiente urbano por meio de processos de urbanização descontrolada, o que faz com que as instituições sociais e estatais deixem de alcançar o indivíduo, que passa a aprender e tolerar lidar com a prática criminosa. O mesmo se dá com a teoria da neutralização, pela qual os delinquentes, bem como os não delinquentes, estão moralmente envolvidos nas normas convencionais. Entretanto, os delinquentes diferem dos não delinquentes ao empregarem técnicas para neutralizarem as normas convencionais quando participam de um comportamento moral ou legalmente ofensivos. Essas técnicas de neutralização basicamente dependem de a possibilidade do agente ignorar os prejuízos causados por seus atos delitivos. A teoria da associação diferencial ou da aprendizagem indicam que o crime é consequência, entre outras coisas, de que um sujeito tenha estado exposto a definições normativas favoráveis à prática de atos criminosos e desviantes. Fenomenologia criminal é um método de análise utilizado pelos psicólogos para entender a vivência do paciente criminoso no mundo em que ele se encontra, bem como analisar seu modo de perceber os acontecimentos ao seu redor. A criminologia desenvolvida com base no chamado paradigma da reação ou controle social, que origina a criminologia crítica, estuda o sistema penal, incluindo a agência policial, como parte integrante de seu objeto, e conclui que as seletividades que estigmatizam é a lógica estrutural de seu funcionamento. Biológicos e sociológicos são os métodos científicos utilizados pela criminologia, como ciência empírica e experimental que é criminologia e direito penal. Criminologia. Prevenção do delito é um dos seus principais objetivos. Faz o diagnóstico do crime e a tipologia do criminoso, analisando o meio em que vive, seus antecedentes, a motivação do crime, etc. Busca conhecer a realidade para interpretá-la e criar soluções para prevenir o delito, visando o progresso. É ciência empírica do ser. Direito penal. Proteção de bens essenciais ao convívio em sociedade através das sanções penais. Não dá o diagnóstico do fenômeno criminal. Preocupa-se unicamente com a dogmática, isto é, com o crime enquanto fato descrito na norma legal para descobrir a adequação típica. É a ciência normativa do dever ser. Para assemer. O Labeling Approach significa enfoque do etiquetamento, e tem como tese central a ideia de que a criminalidade é resultado de um processo de imputação. A criminalidade é uma etiqueta, a qual é aplicada pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Tribunal Penal, pelas instâncias formais de controle social. Segundo Barata, o Labeling Approach parte da consideração de que para se compreender a criminalidade deve-se estudar a ação do sistema penal, que a define e reage contra ela, começando pelas normas abstratas até a ação das instâncias oficiais, política, juízes, instituições penitenciárias que as aplicam. No âmbito da criminologia da reação social, o trabalho da Polícia Civil pode ser considerado como a contribuição de uma agência do controle social formal. Controles sociais são conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais que pretendem promover e garantir referido submetimento do indivíduo aos modelos e normas comunitárias. Os agentes de controle sociais formais são
a polícia, a justiça, a administração penitenciária, dentre outros. Os agentes de controle sociais informais são a família, a escola, a profissão, a opinião pública, etc. Beccaria. Cesare Bonezana, Marquês de Beccaria. É considerado o principal representante do iluminismo penal. Imbuído pelos valores e ideais iluministas, tornou-se reconhecido por contestar a triste condição em que se encontrava a esfera punitiva do direito na Europa dos déspotas, sem, contudo, contestar como um todo a ordem social vigente. Suas obras, mais especificamente a intitulada Dos Delitos e das Penas, são consideradas as bases do direito penal moderno. As proposições ali contidas projetaram arquiteturalmente a política e o direito modernos: igualdade perante a lei, abolição da pena de morte, erradicação da tortura como meio de obtenção de provas, instauração de julgamentos públicos e céleres, penas consistentes e proporcionais, dentre outras críticas e propostas que visaram a humanizar o direito. Desta forma, Beccaria repensou a lei e as punições com base na análise filosófica, moral e econômica da natureza do ser humano e da ordem social. Ele é então associado à escola clássica de criminologia, porém aqui cabe fazer a ele algumas ressalvas quanto a esta denominação. Em primeiro lugar, o conceito de criminologia como disciplina focada no estudo sistemático do crime surge apenas um século após a morte de Beccaria. Logo, tal denominação é anacrônica. Ademais, não havia uma escola propriamente estabelecida, que se atinha a um conjunto consistente de ideias. Desta maneira, no caso de Beccaria seria menos errôneo falar de uma escola das ciências criminais como um aglomerado frouxo de pensadores reunidos em bases teóricas mais ou menos comuns, sendo que estas abrangem não só criminologia, mas também políticas públicas, direito penal e execução criminal. Feitas estas ressalvas, pode-se dizer que Beccaria entendia o fenômeno social crime através da ótica da racionalidade. O sujeito faz um cálculo racional cujo produto, isto é, sua escolha, é o crime. Em outras palavras, trata-se do produto de uma escolha racionalmente calculada cujo fruto é irracionalidade. O crime é a escolha racional errada. Enrico Ferri, genro e discípulo de Lombroso, foi criador da chamada sociologia criminal. Para Ferri, a criminalidade derivava de fenômenos antropológicos, físicos e culturais. Francesco Carrara e Giovanni Carmignani. Francesco Carrara e Giovanni Carmignani são da escola clássica. O primeiro traçou os primeiros traços do pensamento criminológico. James Wilson, escola sociológica. Um dos elaboradores da teoria das janelas quebradas. Hans Gross, vitimologia. A criminologia é dividida em escola clássica, Beccaria, século XVIII, escola positiva, Lombroso, século XIX, e escola sociológica, final do século XIX. Academicamente, a criminologia começa com a publicação da obra de Cesare Lombroso chamada L'Uomo Delinquente, em 1876. Sua tese principal era do delinquente nato. Lombroso é considerado o marco da escola positivista. Em termos filosóficos encontramos Augusto Conte. Esta escola italiana critica os defensores da escola clássica no que diz respeito à utilização de uma metodologia lógico-dedutiva, metafísica, onde não existia a observação empírica dos fatos. As características principais desta escola mostram-se em 3 pontos: empirismo, cientificidade, observação e experimentação dos fatos. Negação aos pensamentos dedutivos e abstratos. O criminoso como objeto de estudo, importância do estudo do criminoso como autor do crime. A delinquência é vista como um mero sintoma dos instintos criminogênios do sujeito. Deve-se procurar trabalhar com estes instintos por forma a evitar o crime. Determinismo. Lombroso e Ferri, juntamente com Rafael Garofalo, autor de Criminologia, são considerados os fundadores da escola positivista. Tolerância zero.
Tolerância zero. Junção do movimento Lei e Ordem e da teoria das janelas quebradas, as quais defendem que pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à prática de delitos mais graves. A teoria das janelas quebradas, Broken Windows. Trata-se de um modelo norte-americano de política de segurança pública no enfrentamento e combate ao crime, tendo como visão fundamental a desordem como fator de elevação dos índices da criminalidade. Escola Antropológica Criminal. A antropologia criminal, também chamada de biologia criminal, é a disciplina baseada na suposição de que os criminosos apresentam características físicas próprias que os predispõem ao crime. Nova defesa social. Ações antepostas às ameaças. As defesas são mecanismos aplicados na proteção de uma nação, defesa nacional, ou na proteção de uma sociedade, defesa social. A secular expressão defesa social passou por transformações semânticas, sem perder seus traços originários de relação entre crime e proteção da sociedade, e, pós-guerra, fala-se em nova defesa social. Criminologia crítica opta pela análise das condições objetivas, estruturais e funcionais que originam, na sociedade capitalista, os fenômenos de desvios, interpretando-os separadamente conforme se tratem de condutas das classes menos favorecidas ou condutas das classes dominantes, ou seja, os detentores do poder econômico e político. Lei e ordem. Considera a criminalidade uma doença infecciosa a ser combatida e o criminoso um ser daninho. Assim, a sociedade separa-se em pessoas sadias, incapazes de praticar crimes, e pessoas doentes, capazes de executá-los, tendo a justiça o dever de separar esses dois grupos para que não haja contágio dos doentes aos sadios. Teoria da anomia. Surge de a impossibilidade da pessoa atingir metas por ela desejadas. Com isso, os fracassos no atingimento de tais metas levam à anomia, contra a norma, ignorando as normas sociais. Escola de Chicago. A Escola de Chicago cria os estudos baseados na antropologia urbana, é o meio urbano como foco da análise principal do delito, sendo que o meio ambiente influencia na delinquência. Os meios diferentes de adaptação das pessoas às cidades acabam por propiciar a mesma consequência: implicação moral e social num processo de interação na cidade. Assim, com o crescimento das cidades começa a surgir uma relação de aproximação entre as pessoas, com a vizinhança se conhecendo. Passa a existir, por conseguinte, uma verdadeira identidade dos quarteirões. Esse mecanismo solidário de mútuas relações proporciona uma espécie de controle informal, polícia natural, na medida em que uns tomam conta dos outros. Por exemplo, família que viaja e pede ao vizinho que recolha o jornal, que mostre ao leiturista da água o local do hidrômetro, etc. Os avanços do progresso cultural aceleram a mobilidade social, fazendo aumentar a alteração, com as mudanças de emprego, residência, bairro, etc., incorrendo em ascensão ou queda social. A mobilidade difere da fluidez, que é o movimento sem mudança da postura ecológica, proporcionado pelo avanço da tecnologia dos transportes, automóvel, trens, metrô. Portanto, a mobilização e a fluidez impedem o efetivo controle social informal nas maiores cidades. Teoria da associação diferencial. A teoria da associação diferencial, teoria da aprendizagem social, defende a ideia que ninguém nasce criminoso, como defendido por Lombroso. A sociedade o ensina. O processo de aprendizagem do criminoso requer conhecimento especializado e habilidade, sendo assim a delinquência é o resultado da socialização incorreta. O homem aprende a ser criminoso. Uma pessoa torna-se criminosa porque recebe mais definições favoráveis à violação da lei do que desfavoráveis a essa violação. Criminologia crítica. A criminologia crítica afirma ainda que as condutas delitivas dos menos favorecidos são as efetivamente perseguidas, ao contrário do que acontece com a criminalidade dos poderosos.
Portanto, essa teoria, de origem marxista, entende que a realidade não é neutra, de modo que se vê todo o processo de estigmatização da população marginalizada, que se estende à classe trabalhadora, alvo preferencial do sistema punitivo, e que visa criar um temor da criminalização e da prisão para manter a estabilidade da produção e da ordem social. A respeito da criminologia, da lei penal e da teoria geral do crime, o poder legislativo é considerado como uma agência de criminalização primária. O afeiçoamento da vítima em relação ao criminoso sequestrador, interagindo com ele pelo próprio instinto de sobrevivência, é chamado, pela criminologia, de Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo refere-se ao estado psicológico da vítima que, submetida a um tempo prolongado de privação da liberdade, cria certa simpatia ou sentimento com o agressor, ou seja, os reféns passam a ter uma relação de afinidade com o sequestrador. Ocorrem crimes de sequestro ou extorsão mediante sequestro. A criminologia se utiliza dos métodos biológico e sociológico. Como ciência empírica e experimental que é, a criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente. Na criminologia, é frequente o debate a respeito das funções da pena. Segundo a ideia de prevenção especial negativa, a pena teria a função de neutralizar ou segregar o condenado do meio social, impedindo-o de cometer novas infrações penais. Justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma corrente surgida há cerca de 40 anos nas áreas de criminologia e vitimologia. Assume-se como um novo paradigma de justiça, caracterizado essencialmente pela promoção da efetiva participação dos interessados, vítimas e infratores, na solução de cada caso concreto. Os objetos da investigação da criminologia incluem o delito, o infrator, a vítima e o controle social. Acerca do delito e do delinquente, para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente os seus atos. Ele necessita ser compreendido e direcionado, por meio de medidas educativas. Sobre a diferença entre os métodos dedutivo e indutivo. Raciocínio indutivo é o processo pelo qual, dadas diversas particularidades, chegamos a uma generalização. Por exemplo, um médico observando uma criança que apresenta os seguintes sintomas: coriza, espirros, tosse, olhos lacrimejantes, febre de 38 graus, manchas branco-azuladas nas gengivas e exantema no rosto e no corpo. Conclui dessas particularidades que o doente tem sarampo. O diagnóstico e uma generalização, alcançada por meio do raciocínio indutivo. Raciocínio dedutivo é o processo pelo qual, dada uma generalização, inferimos as particularidades. Por exemplo, uma mãe informa à professora que seu filho está doente, com sarampo. A professora pode deduzir as particularidades, que seu aluno tem sintomas do sarampo. As generalizações são sempre atingidas pelo processo indutivo, e as particularidades pelo dedutivo. Escola clássica. A escola clássica se difundiu por toda a Europa através de escritores, pensadores e filósofos que adotaram as teses e ideias de Beccaria. No que diz respeito à pena, a escola clássica apresentava três teorias. Absoluta, que via a pena como exigência de justiça. Relativa, que lhe apontava um fim prático de prevenção geral e especial. E por fim a mista, que resultava da fusão das duas primeiras. Apesar da grande contribuição da escola clássica para a criminologia, essa apresentava falhas por não indagar as causas do comportamento criminoso. Eis que para ela a principal origem do delito era a livre decisão de seu autor em cometê-lo. Escola positiva. Principal precursor César I. Lombroso, que marcou a fase antropológica da criminologia, o homem delinquente, e na fase jurídica Rafael Garofalo, criminologia, e Enrico Ferri, sociologia criminale. Lombroso cria uma nova ciência, a antropologia criminal, com base em pesquisa empírica. Utiliza-se de dados estatísticos na tentativa de comprovar que fatores biológicos estariam relacionados ao fenômeno criminal.
Garofalo e Ferri defenderam que a pena não deveria ser aplicada com o fim de retribuição, como sustentado pela escola clássica, mas em razão da periculosidade do delinquente como um instrumento de defesa social. A escola positiva crê no determinismo e defende o tratamento do criminoso. Teoria Lombrosiana. Teoria Lombrosiana foi a diretriz antropológica do positivismo na história da criminologia que distinguia 6 tipos de delinquentes: o nato, o louco moral, o epilético, o louco, o ocasional e o passional. Justiça restaurativa. A justiça restaurativa, por exemplo, que ainda é muito pouco aplicada no Brasil, mas é mais utilizada em outros países, coloca o agressor e a vítima para conversarem e a torna protagonista no processo. Há uma revalorização da importância da vítima. Os juizados especiais criminais, criados pela Lei 9.099/95, se inspira no modelo consensuado de política criminal. Por exemplo, é possível a composição civil dos danos, prevendo uma etapa de composição civil entre os envolvidos no crime, acordo que, uma vez homologado, conduz à renúncia do direito de queixa ou representação. Artigo 74 da Lei 9.099/95. Para a criminologia, as medidas despenalizadoras, com o viés reparador à vítima, condizem com o modelo integrador de reação ao delito, de modo a inserir os interessados como protagonistas na solução do conflito em busca do melhor sistema de enfrentamento à criminalidade. Muitos doutrinadores entendem que o fundador da moderna criminologia é Cesare Lombroso, com a publicação, em 1876, de seu livro O Homem Delinquente. Para outros, foi o antropólogo francês Paul Topinard quem, em 1879, teria empregado pela primeira vez o termo criminologia. Há os que defendem a tese de que foi Rafael Garofalo quem, em 1885, usou o termo como nome de seu livro. Por fim, vale frisar que, numa perspectiva não biológica, o belga Adolf Quetelet, integrante da escola cartográfica, seria um expoente da criminologia inicial, projetando estatísticas relevantes sobre a criminalidade, incluindo os primeiros estudos sobre cifras negras de criminalidade. Criminologia crítica parte da premissa de que a criminologia não deve ter por objeto apenas o crime e o criminoso como institucionalizados pelo direito positivo, mas deve questionar também as bases estruturais econômicas e sociais que caracterizam a sociedade na qual vive o autor da infração penal. Cabe à criminologia crítica questionar os fatos como expressão da decadência dos sistemas socioeconômicos e políticos. Cabe à criminologia crítica reter como material de interesse para o direito penal apenas o que efetivamente merece a punição reclamada pelo consenso social, e denunciando todos os expedientes destinados a incriminar condutas que, apenas por serem contrárias aos poderosos do momento, política ou economicamente, venham a ser transformadas em crimes. Na visão dos doutrinadores da criminologia crítica, o princípio do fim ou da prevenção da pena é questionado a partir do entendimento de que a ressocialização não pode ser obtida numa instituição como a prisão, que sempre seria convertida no microcosmo no qual se reproduzem e agravam as graves contradições existentes no sistema social exterior. No entendimento dos doutrinadores da criminologia crítica, o princípio da culpabilidade é questionado a partir da teoria das subculturas, segundo a qual o comportamento humano não representa a expressão de uma atitude interior dirigida contra o valor que tutela a norma penal, pois não existe apenas o sistema de valor oficial, mas uma série de subsistemas de valores decorrentes dos mecanismos de socialização e de aprendizagem dos grupos e do ambiente em que o indivíduo se encontra inserto. Nina Rodrigues defendeu ideias que hoje podem ser qualificadas como racistas, mas, à época, eram consideradas científicas e avançadas. Ele foi fortemente influenciado pelas ideias do criminólogo italiano Cesare Lombroso. Prevenção primária consiste num trabalho de consciência delitiva, buscando neutralizar o crime antes que ele ocorra. É a mais eficaz das 3 modalidades de prevenção do crime. Atua de médio a longo prazo.
Exige prestações sociais e intervenção comunitária. Justiça restaurativa, preferência pelas penas restritivas de direitos. Composta por ações dirigidas ao meio ambiente físico ou social, com foco prioritário nos fatores de risco ou de proteção ao meio ambiente urbano, no qual ocorre a criminalidade e a violência. Ressalta a educação, a habitação, o trabalho, a inserção do homem no meio social e a qualidade de vida como elementos essenciais para a prevenção do crime. Estratégias de política cultural, econômica e social, com o objetivo único de dotar os cidadãos de capacidade para superar de forma produtiva eventuais conflitos. Exemplo de prevenção primária: campanha do desarmamento, limites para saques. Prevenção secundária: atua posteriormente, ou seja, quando o crime já estiver ocorrido. O indivíduo já teve o comportamento desviado. Opera a curto e médio prazo. Engloba a política legislativa penal, assim como a ação policial, são as manobras utilizadas pelo Estado para tentar recuperar o indivíduo vulnerável ou pertencente a um grupo de risco. Dirigidas a pessoas e grupos mais suscetíveis de praticar ou sofrer crimes e violências. Visa evitar o envolvimento com a violência e com o crime ou limitar os danos causados. Suas ações preventivas são geralmente dirigidas aos jovens e adolescentes e aos membros ou grupos vulneráveis ou em situações de risco, crianças, mulheres, idosos. Prevenção terciária: possui destinatário identificável, o recluso, bem como objetivo certo, evitar a reincidência. Atua com forte caráter punitivo, embora sua intervenção seja parcial, tardia e insuficiente. Prevenção primária: tem como finalidade atacar a causa da criminalidade, educação, emprego, saúde e moradia, etc., médio a longo prazo. Prevenção secundária: foco de prevenção recai nos setores da sociedade que a criminalidade mais se manifesta. Prevenção terciária: foco recai sobre o preso, visa evitar a reincidência. Modelo dissuasório clássico: é o sistema baseado na rápida aplicação do castigo, o qual se propõe a reduzir a criminalidade. Os protagonistas são o criminoso e o Estado, a vítima no máximo é meio de prova. Modelo ressocializador: é o modelo que tenta incutir certa humanidade e é o modelo dissuasório clássico. Visa a reinserção social do agente. Além de castigar, não vê o castigo com vingança pura, buscando a ressocialização para evitar novos crimes. Adotado no Brasil, porém não conseguiu seus objetivos. Modelo integrador: volta-se à conciliação e à reparação do dano. A solução do conflito deve ser encontrada pelos próprios personagens deste. Exemplo: justiça restaurativa no Brasil: colocar todos os envolvidos numa mesa para discutir o problema, na maioria dos casos envolvendo menores que cometiam delitos. A criminologia analisa os controles formais e informais. Controles sociais formais são exercidos pelos órgãos institucionalizados: a polícia, MP e poder judiciário. Controles sociais informais: 1. Igreja. 2. Família. 3. Escola. A justiça restaurativa é aquela que visa restaurar a situação ao status quo ante, voltar ao momento anterior ao crime, muitas das vezes utiliza da conciliação entre vítima e autor. A expressão dissuasório é o modelo da intimidação, busca intimidar o criminoso através da pena. Mas o aparelhamento estatal é fundamental para a reação ao delito. O modelo ressocializador precisa utilizar o ius punendum, precisa encarcerar o criminoso só. Este modelo não busca soluções pacíficas, diferentemente do modelo integrador. O modelo integrador visa trabalhar uma solução conjunta entre Estado, vítima e autor do crime. Este modelo é para delitos mais brandos. Vitimologia. Dentro da criminologia, tem-se a vertente da vitimologia, que estuda de forma ampla os aspectos da vítima na criminalidade, e é dividida em primária, secundária e terciária.
Da análise dessa divisão, pode-se afirmar que a vitimização terciária ocorre quando a vítima é abandonada pelo Estado e estigmatizada pela sociedade. A vitimização primária é aquela que decorre do delito, sofrer uma diminuição do patrimônio, a lesão corporal, etc. A vitimização secundária é a consequência em razão do desgaste do processo penal tendo que testemunhar sobre os fatos. Por fim, a vitimização terciária é a estigmatização e abandono que certos delitos implicam, como no caso da vítima de estupro. Para reforçar, vitimização primária é normalmente entendida como aquela provocada pelo cometimento do crime, pela conduta violadora dos direitos da vítima, pode causar danos variados, materiais, físicos, psicológicos, de acordo com a natureza da infração, a personalidade da vítima, sua relação com o agente violador, a extensão do dano, etc. Vitimização secundária, ou sobrevitimização, entende-se ser aquela causada pelas instâncias formais de controle social, no decorrer do processo de registro e apuração do crime, com o sofrimento adicional causado pela dinâmica do sistema de justiça criminal, inquérito policial e processo penal. Vitimização terciária, falta de amparo dos órgãos públicos às vítimas. Nesse contexto, a própria sociedade não acolhe a vítima, e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra, crimes que não são levados ao conhecimento das autoridades. A prevenção terciária do crime consiste no conjunto de ações reabilitadoras e dissuasórias atuantes sobre o apenado encarcerado, na tentativa de se evitar a reincidência. Prevenção primária e educação atua em políticas voltadas para a sociedade. Dirige-se à sociedade toda, é mais ampla, com elevados custos, tem longo prazo. Atua na raiz dos conflitos sociais, que deterioram as relações humanas. Desenvolve atividades, como educação, assistência social e psicológica, atendimento médico, infraestrutura de lazer e recreação, elevação da qualidade de vida. Prevenção secundária, policiamento, atua no foco do crime. Trata-se de uma atuação mais focada nas zonas de concentração de violência. Consistem em práticas pontuais de intervenção no espaço público. Opera a curto e médio prazo, em programas de prevenções policiais, de reordenamento urbano, de práticas de monitoramento. Cuidado! Muitas vezes a prevenção secundária, ao incidir nos espaços de violência, localiza-se em zona de segregação socioeconômica, o que ocasiona uma aproximação equivocada entre criminalidade e pobreza, reforçando a estigmatização dessas populações. Prevenção terciária, carceragem, atua sobre o criminoso. Destina-se aos apenados, aos indivíduos que estão encarcerados. Almeja evitar a reincidência criminal. Atua tardiamente, sendo bem mais complicado, diante da prisão, que segrega e isola, além de impor regras da administração prisional e dos próprios presos. Dificuldade da prevenção terciária. Prisão é uma instituição total, possui violações físicas e morais, produz estigmatização, a perda de sua identidade, prisionização e reificação, o momento em que a característica de ser uma coisa se torna típica da realidade objetiva. Labeling Approach. Para não esquecer. A teoria do Labeling Approach, interacionismo simbólico, etiquetamento, rotulação ou reação social, é uma das mais importantes teorias de conflito. Surgida nos anos 1960, nos Estados Unidos. Para Raul Eugênio Zaffaroni, a tese central desta teoria pode ser definida, em termos gerais, pela afirmação de que cada um de nós se torna aquilo que os outros veem em nós e, de acordo com essa mecânica, a prisão cumpre função reprodutora, ou seja, a pessoa rotulada como delinquente assume o papel que lhe é consignado, comportando-se de acordo com o mesmo. A teoria da rotulação de criminosos cria um processo de estigma para os condenados, funcionando a pena como geradora de desigualdades. O sujeito acaba sofrendo reação da família, amigos, conhecidos, colegas, o que acarreta a marginalização no trabalho, na escola.
Sobre a escola positivista. Para não esquecer, a chamada escola positiva deita suas raízes no início do século XIX na Europa, influenciada no campo das ideias pelos princípios desenvolvidos pelos fisiocratas e iluministas no século anterior. Pode-se afirmar que a escola positiva teve três fases: antropológica, Lombroso; sociológica, Ferri; e jurídica, Garofalo. César Lombroso, 1835-1909, publicou em 1876 o livro O Homem Delinquente, que instaurou um período científico de estudos criminológicos. Na verdade, Lombroso não criou uma teoria moderna, mas sistematizou uma série de conhecimentos esparsos e os reuniu de forma articulada e inteligível. Considerado o pai da antropologia criminal, Lombroso retirou algumas ideias dos fisionomistas para traçar um perfil dos criminosos. Síndrome de Londres, para não esquecer. Denomina-se de Síndrome de Londres o fenômeno pelo qual os reféns passam a entrar em atrito com os seus sequestradores, gerando uma situação extremamente conflituosa tendente a gerar uma maior agressividade dos sequestradores. É quase que o inverso da Síndrome de Estocolmo, que se caracteriza pela afinidade que os reféns passam a ter em relação aos seus sequestradores. Síndrome de Londres versus Síndrome de Estocolmo versus Síndrome da Mulher de Potifar. 1. Síndrome de Londres. Muito atrito entre os reféns e os sequestradores. 2. Síndrome de Estocolmo. Muita afinidade entre o refém e o sequestrador. 3. Síndrome da Mulher de Potifar. Vingança da mulher que fora rejeitada. Pena justa é a pena necessária. Para von Liszt, a pena justa é a pena necessária, não admitindo inicialmente o livre-arbítrio, substituindo-a pela normalidade como condutor volitivo do indivíduo, priorizando a prevenção especial em detrimento do caráter retributivo da pena. Através de seus estudos, principalmente a partir de 1882, com seu famoso programa de Marburgo, a ideia do fim no direito penal, no qual revolucionou os conceitos positivistas do direito penal, von Liszt introduziu na concepção de ciências penais a criminologia e a penalogia, expressão que teria sido criada por ele mesmo. Modelo ideal de prevenção do delito. Para a escola clássica, o modelo ideal de prevenção do delito ou do desvio é o que se preocupa com a pena e seu rigor, compreendendo-a como um mecanismo intimidatório. Já para a escola neoclássica, mais eficaz que o rigor das penas é o foco no correto funcionamento do sistema legal e em como esse sistema é percebido pelo desviante ou delinquente. Vitimologia. Vitimologia pode ser definida como o estudo científico da extensão, natureza e causas da vitimização criminal, suas consequências para as pessoas envolvidas e as reações àquela pela sociedade, em particular pela polícia e pelo sistema de justiça criminal, assim como pelos trabalhadores voluntários e colaboradores profissionais. A definição abrange tanto a vitimologia penal quanto a geral ou vitimologia orientada para a assistência. O termo vitimologia foi utilizado primeiro pelo psiquiatra americano Frederick Verton, mas ganhou notoriedade com o trabalho de Hans von Thiel, que propôs uma abordagem dinâmica, interacionista, desafiando a concepção de vítima como ator passivo. Salientou que poderia haver algumas características das vítimas que poderiam precipitar os fatos ou condutas delituosas. Sobretudo, realçou a necessidade de analisar as relações existentes entre vítima e agressor. A vitimologia é hoje um campo de estudo orientado para a ação ou formulação de políticas públicas. Vitimologia é o estudo do comportamento da vítima com a avaliação das causas e dos efeitos da ação delitiva sobre o prisma da interação criminoso-vítima, dupla penal, e o incremento do risco da ocorrência do delito. Esta ideia de que o comportamento da vítima pode até fazer o crime surgir, fez surgir uma ciência paralela, qual seja, vitimodogmática, que estuda a participação da vítima no incremento do risco da ocorrência do delito. Muitas vezes a vítima cria a situação para que o delito ocorra.
Fala-se em doutrina de processos de vitimização primária, secundária e terciária. Vitimização primária são as consequências do delito que atingem diretamente o ofendido. Vitimização secundária são os ônus da burocracia, são a vitimização geradas pelo próprio Estado quando demora a dar uma resposta ao crime. Vitimização terciária é aquela que toca o autor do fato. É a hipótese em que o criminoso só se torna vítima de uma punição desproporcional, cárcere lotado ético. Lombroso desenvolveu a teoria do criminoso nato, indivíduo que seria predisposto à prática delituosa em razão de características antropológicas. Ferri fundamentava a responsabilidade penal na convivência social, afastando a tese do livre-arbítrio. Garofalo idealizou a teoria da seleção natural, segundo a qual os criminosos irrecuperáveis deveriam ser afastados do convívio social pela deportação ou pela morte. Velocidades do direito penal. Velocidades do direito penal. Sanches. Primeiro, velocidade. Busca privar o homem de sua liberdade, por meio das penas privativas de liberdade. Período pós-guerra, em que o mundo estava traumatizado com os crimes de guerra. Segundo, velocidade. Passa a privilegiar penas alternativas. Terceiro, velocidade. Imposição de penas sem garantias penais e processuais. Os atentados terroristas deram margem a essa velocidade. Abrimos mão de certos direitos para reprimir esses crimes. Direito penal do inimigo. Quarta, velocidade do direito penal. Nos manuais de direito penal, ainda é mínimo o tratamento conferido à temática acerca da existência da quarta velocidade do direito penal. O contrário sensu, as demais velocidades são satisfatoriamente abordadas. O que vem a ser então o direito penal de quarta velocidade? A presente indagação deve ser respondida por partes. Vejamos. Uma parcela da doutrina destaca que a citada velocidade surgiu na Itália e hoje está relacionada ao neopositivismo, período este marcado pela predominância dos princípios, os quais passaram a ter força normativa. Ao que tudo indica, o direito penal de quarta velocidade já pôde ser observado no julgamento de Nuremberg, 1945-1949, responsável por apurar e julgar os crimes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e passar a discutir os crimes contra a humanidade. A quarta velocidade do direito penal está ligada ao direito internacional. Para aqueles que uma vez ostentaram a posição de chefes de Estado e como tais violaram gravemente tratados internacionais de tutela de direitos humanos, serão aplicadas a eles as normas internacionais. O Tribunal Penal Internacional será especialmente aplicado a esses réus. Nessa velocidade, há uma nítida diminuição das garantias individuais penais e processuais penais desses réus, defendida inclusive pelas ONGs. Teoria da anomia. A teoria da anomia compõe o ramo da criminologia tradicional e foi concebida em 1938 por Robert Merton. Segundo essa abordagem, a motivação para a delinquência decorreria da impossibilidade de o indivíduo atingir as metas desejadas por ele, por exigência, ainda que velada, da sociedade, como sucesso econômico, poder, prestígio, reconhecimento, popularidade, status social, etc. Novamente sobre a escola positivista, também denominada de criminologia moderna ou criminologia científica, teve início no século XIX e perdura até os dias atuais. Estudou a criminalidade de forma comprobatória, fazendo uso do método da indução, conclusão baseada em comprovação. Surgiu no período histórico do naturalismo, caracterizado pela evolução científica e médica, pela descoberta de antibióticos e pela necessidade de comprovação dos fatos. Essa fase científica ficou marcada pelo determinismo biológico e pelo determinismo sociológico, onde se obteve a comprovação de que o comportamento delinquente é desencadeado tanto por fatores biológicos, disfunção hormonal, carga genética contaminada, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio psiquiátrico,
quanto por fatores sociológicos, analfabetismo, desemprego, dificuldade de adaptação social a uma determinada cultura, desestruturação familiar. A escola positivista se desdobrou em 3 vertentes: positivismo antropológico, César Lombroso; positivismo sociológico, Enrico Ferri; positivismo jurídico, Rafael Garofalo. O termo cifra dourada é indicativo dos crimes denominados de colarinho branco. Atualmente o objeto da criminologia está dividido em 4 vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social. O controle social é também um dos caracteres do objeto criminológico, constituindo-se em um conjunto de mecanismos e sanções sociais que buscam submeter os indivíduos às normas de convivência social. Há 2 sistemas de controle que coexistem na sociedade: o controle social e informal, família, escola, religião, profissão, clubes de serviço etc., com nítida visão preventiva e educacional, e o controle social formal, polícia, Ministério Público, Forças Armadas, Justiça, administração penitenciária etc., mais rigoroso que aquele de conotação político-criminal. Sobre as escolas sociológicas. As escolas sociológicas se dividem em 2 teorias: teorias consensuais, teoria do consenso, Escola de Chicago; teoria da associação diferencial; teoria da subcultura delinquente; teoria da anomia; teorias conflitivas, teorias do conflito, teoria do etiquetamento; teoria marxista. Cada uma dessas 6 escolas sociológicas estuda a criminalidade em um determinado aspecto, sendo bem diferente um da outra. O que deve ficar claro de plano é a diferença entre as teorias. As 4 escolas da teoria do consenso analisam o comportamento criminoso, delinquência, sob o enfoque de determinado ponto de vista. Enquanto que as 2 teorias conflitivas criticam algo ou alguma coisa. Controle social pode ser conceituado como o conjunto de instituições e estratégias que submetem o indivíduo às normas e regras de comportamento. O controle social é concretizado por meios dos agentes de controle, indiretos ou diretos, e possui a finalidade de manter a ordem pública através da disciplina social. Agentes informais de controle social tem a função de educar o indivíduo, fazendo-o respeitar as normas e regras básicas de convivência em sociedade. São exemplos de agentes informais de controle social: a escola, a família, a igreja, o esporte, o lazer, os amigos. Agentes formais de controle social têm a função punitiva, incidem quando os agentes informais falham em seu papel. São exemplos de agentes formais de controle social: a polícia, o poder judiciário e a administração penitenciária. Direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo defende que aquele que se propõe a agir de maneira contrária à lei, acaba agindo de maneira contrária ao próprio Estado e, deste modo, deve ser encarado como um inimigo, tendo, como consequência, suprimidas algumas de suas garantias fundamentais. A pessoa que não se enquadra no estado de cidadania também não faz jus aos direitos assegurados aos cidadãos e, portanto, são tratados de modo diferenciado pela justiça. Conforme a teoria do direito penal do inimigo, o inimigo não pode ser punido com pena, mas sim com medida de segurança. Sobre o inimigo recai um juízo de periculosidade e não de culpabilidade. Assim, o que se analisa no direito penal do inimigo é a possibilidade de um indivíduo vir a delinquir. Observa-se, portanto, apenas o futuro do inimigo, o que ele pode fazer, o perigo que ele causa à sociedade, e não o seu passado, o que ele fez. Segundo esse entendimento, a teoria mencionada conflita com os princípios constitucionais estabelecidos na Constituição da República. Em um Estado democrático de direito não se pode vislumbrar a possibilidade de um indivíduo ser tratado como um objeto de direito e não como um sujeito de direito. Da mesma forma, tratar um criminoso como inimigo, suprimindo-lhe garantias como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, são totalmente inconstitucional. Teoria crítica ou radical.
A origem histórica dessa teoria de conflito se encontra no início do século XX, com o trabalho do holandês Bongeer, que, inspirado pelo marxismo, entende ser o capitalismo a base da criminalidade, na medida em que promove o egoísmo. Este, por seu turno, leva os homens a delinquir. Afirma ainda que as condutas delitivas dos menos favorecidos são as efetivamente perseguidas, ao contrário do que acontece com a criminalidade dos poderosos. Portanto, essa teoria, de origem marxista, entende que a realidade não é neutra, de modo que se vê todo o processo de estigmatização da população marginalizada, que se estende à classe trabalhadora, alvo preferencial do sistema punitivo, e que visa criar um temor da criminalização e da prisão para manter a estabilidade da produção e da ordem social. Novamente sobre vitimização. Vitimização primária, refere-se ao prejuízo derivado do crime praticado, danos físicos, sociais e econômicos. Danos à vítima decorrentes do crime. Vitimização secundária, sobre vitimização do processo penal, consiste no sofrimento adicional imputado pela prática da justiça criminal. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Sistema Penitenciário e as suas mazelas. Sofrimento da vítima com toda a burocracia estatal após o crime. Vitimização terciária, é a conectada à cifra negra, também chamada de cifra oculta da criminalidade, pela considerável quantidade de crimes que não chegam ao sistema penal, quando a vítima experimenta abandono e não dá publicidade ao ocorrido. Cifra negra / subnotificação, os delitos que ocorrem na vida real são em número superior aos notificados. Classificação das vítimas. Benjamin Mendelssohn, pai da vitimologia. A. Completamente inocente ou vítima ideal igual estranha à ação do criminoso, não provoca nem colabora. B. Culpabilidade menor ou por ignorância, há um impulso não voluntário ao delito, mas de certa forma existe um grau de culpa que leva essa pessoa à vitimização. Exemplo: fazer sexo em local de periculosidade latente. C. Voluntária ou tão culpada quanto o infrator. Ambos podem ser o criminoso ou a vítima. Exemplo: roleta russa, um só projétil no tambor do revólver e os contendores giram o tambor até um se matar. C. Mais culpada que o infrator. Enquadram-se nessa hipótese as vítimas provocadoras, que incitam o autor do crime. As vítimas por imprudência, que ocasionam o acidente por não se controlarem. E, unicamente culpada. Dentro dessa modalidade, as vítimas são classificadas em A. Vítima infratora, ou seja, a pessoa comete um delito e no fim se torna vítima, como ocorre no caso do homicídio por legítima defesa. B. Vítima simuladora, que através de uma premeditação irresponsável induz um indivíduo a ser acusado de um delito, gerando, dessa forma, um erro judiciário. C. Vítima imaginária, que se trata de uma pessoa portadora de um grave transtorno mental que, em decorrência de tal distúrbio, leva o judiciário a erro. Vitimização primária é normalmente entendida como aquela provocada pelo cometimento do crime, pela conduta violadora dos direitos da vítima. Pode causar danos variados, materiais, físicos, psicológicos, de acordo com a natureza da infração, a personalidade da vítima, sua relação com o agente violador, a extensão do dano, etc. Então, é aquela que corresponde aos danos à vítima decorrentes do crime. Vitimização secundária ou sobrevitimização entende-se ser aquela causada pelas instâncias formais de controle social, no decorrer do processo de registro e apuração do crime, com o sofrimento adicional causado pela dinâmica do sistema de justiça criminal, inquérito policial e processo penal. Vitimização terciária, falta de amparo dos órgãos públicos às vítimas. Nesse contexto, a própria sociedade não acolhe a vítima, e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra, a quantidade de crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. Teoria estrutural funcionalista da anomia. A anomia consiste na falta de ordem e coesão, falta de normas ou existência de muitas normas ambíguas.
Emile Durkheim desenvolveu a teoria estrutural funcionalista da anomia, mais tarde desenvolvida por Merton. Para Durkheim, o desvio é um fenômeno normal da estrutura social, salvo quando ultrapassados os limites, ou seja, o excesso de desvio e a perda de referências normativas leva ao enfraquecimento da solidariedade social. Para Durkheim, a falta de solidariedade leva ao crime. Etimologicamente, a palavra anomia significa ausência de leis. Para Emile Durkheim e Robert Merton, ela se traduz em uma falta de coesão e ordem às normas e valores sociais, ou seja, há uma falta de desorganização, assim como desobediência. Teoria da reação social. A ocorrência da ação criminosa gera uma reação social, estatal, em sentido contrário, no mínimo proporcional àquela. Da evolução das reações sociais ao crime prevalecem odiernamente três modelos: dissuasório, ressocializador e restaurador, integrador. Modelo dissuasório, direito penal clássico. Repressão por meio da punição ao agente criminoso, mostrando a todos que o crime não compensa e gera castigo. Aplica-se a pena somente aos imputáveis e semi-imputáveis, pois aos inimputáveis se dispensa tratamento psiquiátrico. Modelo ressocializador. Intervém na vida e na pessoa do infrator, não apenas lhe aplicando punição, mas também lhe possibilitando a reinserção social. Aqui a participação da sociedade é relevante para a ressocialização do infrator, prevenindo a ocorrência de estigmas. Modelo restaurador, integrador. Recebe também a denominação de justiça restaurativa e procura restabelecer, da melhor maneira possível, o status quo ante, visando a reeducação do infrator, a assistência à vítima e o controle social afetado pelo crime. Gera restauração, mediante a reparação do dano causado. Para os estudos. Esquema rápido acerca das finalidades da pena. Teorias da pena. 1. Teoria absoluta. Função retributiva, a pena é um fim em si mesma. 2. Teoria relativa. Prevenção. 2. A prevenção geral negativa. Objetivo da pena é a intimidação. 2b. Prevenção geral positiva. Infundir na coletividade a necessidade de se respeitar determinados valores. 2c. Prevenção especial negativa. Neutralizar o condenado. Cárcere. 2d. Prevenção especial positiva. Inserir o sujeito novamente no convívio social. Ressocialização. Atenção! O nosso Código Penal adota a teoria mista igual retribuição mais prevenção. Não esqueça das construções doutrinárias de Gunther Jacobs acerca do direito penal do inimigo, extrai-se que aquele que por princípio se conduz de modo desviado, não oferece garantia de um comportamento pessoal, por isso não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. Uma classificação atual de justiça, levada em consideração na criação de novos métodos de resolução de conflitos, que surge como alternativa para que o crime não seja punido de maneira retributiva, mas que o dano causado seja reparado ou minimizado, é a justiça restaurativa. O direito pátrio acolhe muitas das reivindicações das minorias mediante edição de normas jurídicas que visam a manter a convivência harmônica do coletivo. Teoria da anomia. Robert King Merton. Anomia são comportamentos sociais em que as regras comportamentais são ignoradas. Desvio de conduta. Segundo essa teoria, a motivação para a delinquência decorreria de a impossibilidade do indivíduo atingir metas desejadas por ele. O fracasso no atingimento dessas metas em razão da impropriedade e dos meios institucionalizados levam à anomia. Teoria da Associação Diferencial / Aprendizagem Social, 1924. Difundida pelo sociólogo Edwin Sutherland Gabriel Tarde. Não existe herança biológica do crime. O que existe é um processo de aprendizagem que conduz o homem à prática de atos socialmente reprováveis. O criminoso é resultado de uma socialização inadequada. É o processo de aprender alguns tipos de comportamento desviante que requer um conhecimento especializado e certa habilidade, bem como a inclinação de tirar proveito de oportunidades para usá-las de maneira desviante.
Teoria da subcultura delinquente, 1955. Defende a existência da subcultura da violência, que faz com que os grupos passem a aceitar a violência como um modo normal de resolver os conflitos sociais. Teoria ecológica criminal ou teoria da desorganização social são baseados na existência de áreas de maior concentração da criminalidade, que geralmente são áreas deterioradas, sem estrutura e de grupos humanos conflitivos. Escola de Chicago. Teoria da rotulação / etiquetamento / interacionismo simbólico / reação social / labeling approach. A causa da criminalidade é o sistema de controle adotado pelo Estado, tanto no campo preventivo, normativo e na seleção dos meios de reação à criminalidade. Idealizada por Erving Goffman e Alan D. Becker. O criminoso só se diferencia do homem comum em razão do rótulo que recebe. Esse rótulo é adquirido na criminalização primária, que sua vez gera a criminalização secundária, reincidência. Vigiar e punir. Foucault diz que vigiar e punir tem por escopo estudar a metamorfose dos métodos punitivos a partir de uma tecnologia política do corpo onde se poderia ler uma história comum das relações de poder e das relações de objeto. De maneira que, pela análise da suavidade penal como técnica de poder, poderíamos compreender ao mesmo tempo como o homem, a alma, os indivíduos normais ou anormais vieram fazer a dublagem do crime como objetos da intervenção penal, e de que maneira um modo específico de sujeição pôde dar origem ao homem como objeto de saber para um discurso com status científico. A riqueza e a pobreza são consideradas fatores criminógenos de mesma relevância, ou seja, não há prevalência de um sobre o outro. Na riqueza, o criminoso se deixa levar pela ganância e ambição de manter um alto padrão de vida. Enquanto que na pobreza cede a criminalidade com forma de subsistência ou ainda por desestruturação social. Pobreza não é causa da criminalidade, causa é algo certo e ser pobre não é sinônimo de ser criminoso. Aliás, nenhum dos fatores estudados é causa da criminalidade, mas sim meros fatores que podem ou não influenciar, desencadear, no comportamento criminoso. Os fatores que contribuem para a criminalidade de cunho social são biológicos e mesológicos. De acordo com o modelo tripartido de Enrico Ferri, pai da sociologia criminal, escola positiva, o crime ocorre por fatores sociais, biológicos e psicológicos. A mesologia está relacionada com as relações entre o ambiente, meio social e as pessoas que ali vivem. Malvivência. Trata-se da constatação do potencial criminógeno da adoção deliberada ou desafortunada de um modo de vida marginal. São os casos dos andantes, vagamundos, mendigos, prostitutas etc. Sobre as cifras. Cifra cinza, crimes que não procedem por desistência da vítima, falta de representação. Cifra amarela, crimes de abuso de poder que não são denunciados. Cifra dourada, crimes praticados por criminosos diferenciados igual colarinho branco igual conexão com a teoria consensual de associação diferencial. Cifra verde, crimes ambientais cuja autoria não é identificada. Cifra negra consiste na falta de registro da ocorrência, causando uma falta de conhecimento da autoridade policial dos crimes ocorridos. Sobre prevenção. Prevenção geral. Por meio da prevenção geral, a pena se dirige à sociedade, intimidando os propensos a delinquir. Como expõe Magalhães e Noronha, a pena dirige-se à sociedade, tem por escopo intimidar os propensos a delinquir, os que tangenciam o Código Penal, os destituídos de freios inibitórios seguros, advertindo-os de não transgredirem o mínimo ético. Prevenção geral negativa. A prevenção geral negativa. A pena como instrumento de coação psicológica coletiva, temor de ter a liberdade restringida. Prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva. A pena como forma de estímulo à valorização dos bens jurídicos. Prevenção especial. A prevenção especial atenta para o fato de que o delito é instado por fatores endógenos e exógenos, de modo que busca alcançar a reeducação do indivíduo e sua recuperação.
Por esse motivo, só a individualização se trata de preceito constitucional. Artigo 5º, chuvi. Prevenção especial negativa. A pena como forma de neutralizar o criminoso, a fim de que não cometa novas infrações. Prevenção especial positiva. A pena atuando como medida ressocializadora. Complementando, prevenção primária. E, sem dúvida nenhuma, a mais eficaz, a genuína prevenção. Mas ela atua a médio e longo prazo e reclama prestações sociais, intervenção comunitária e não mera dissuasão. Disso advém suas limitações práticas. Porque a sociedade sempre procura e reclama por soluções a curto prazo e costuma lamentavelmente identificá-las com fórmulas drásticas e repressivas. Prevenção secundária. Opera a curto e médio prazos e se orienta seletivamente a concretos, particulares, setores da sociedade. Aqueles grupos e subgrupos que ostentam maior risco de padecer ou protagonizar o problema criminal. UPS nas favelas do Rio. Programas de prevenção policial, de controle dos meios de comunicação, de ordenação urbana e utilização do desenho arquitetônico como instrumento de autoproteção, desenvolvidos em bairros de classes menos favorecidas, são exemplos de prevenção secundária. Prevenção terciária. Tem um destinatário perfeitamente identificável. É o recluso, população presa, o condenado. E um objetivo certo: evitar a reincidência. Das três modalidades de prevenção é a que possui o mais acentuado caráter punitivo. E os programas reabilitadores, ressocializadores, nos quais se concretiza, etiológica, cronológica e especialmente distante das raízes últimas do problema criminal, operam no próprio âmbito penitenciário. A plena determinação e seletividade da população destinatária de tais programas, assim como os elevados índices de reincidência, não compensam o déficit etiológico da prevenção terciária, suas insuperáveis carências, pois trata-se de uma intervenção tardia, depois do cometimento do delito, parcial, só no condenado, insuficiente, não neutraliza as causas do problema criminal. Prevenção situacional, ou modalidade preventiva, é uma técnica utilizada para tentar prevenir um delito através de determinadas situações, tentando neutralizar a ocorrência de um crime. Isto é, reduzir ao máximo a possibilidade de ocorrência de um determinado crime, socorrendo-se de uma técnica específica. Principais obras dos principais autores das escolas criminalistas. César Lombroso. O Homem Delinquente, 1876. Enrico Ferri. Sociologia Criminal, 1884. Rafael Garofalo. Criminologia, 1885. César Bonesana. Dos Delitos e das Penas, 1764. Adolphe Quetelet. Ensaio de Física Social, 1835. Para não esquecer. Teoria do etiquetamento concentra seus estudos nos processos de criminalização. Para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente os seus atos. Ele necessita ser compreendido e direcionado, por meio de medidas educativas. Pertencem à escola de Chicago a teoria ecológica e as zonas concêntricas. Essa teoria sustenta que o delito é produto da desorganização da cidade grande, que debilita o controle social e deteriora as relações humanas, propagando-se, consequentemente, o vício e a corrupção, que são considerados anormais e nocivos à coletividade. Para essa escola, ao atentar para a mutação social das grandes cidades na análise empírica do delito, interessa-se em conhecer os mecanismos de aprendizagem e transmissão das culturas consideradas desviadas, por reconhecê-las como fatores de criminalidade. A teoria da anomia considera normal o comportamento delituoso para o desenvolvimento regular da ordem social e é imprescindível e, até mesmo, positiva a existência da conduta delituosa no seio da comunidade. Para a teoria do conflito, a coesão e a ordem são fundadas na força. Toda sociedade se mantém graças à coação que alguns de seus membros exercem sobre os outros. Em sede de direito penal, um planejamento de produção de normas voltado para assegurar o trunfo da classe dominante,
Nota-se que as instâncias punitivas servem para dar apoio às classes dominantes. A teoria do consenso sob o enfoque sociológico da Escola de Chicago rechaça o papel das instâncias punitivas e fundamenta suas ideias em situações concretas, de fácil comprovação e verificação empírica das medidas adotadas para a contenção do crime, sem que haja hostilidade e coerção no uso dos meios de controle. Criminologicamente falando, entende-se por mimetismo a reprodução de um comportamento delituoso, por meio de imitação. A criminologia crítica, além da consideração de um determinismo econômico, introduz o contexto sociológico, político e cultural para explicar a delinquência e também o próprio direito penal. A teoria da retribuição, também chamada absoluta, concebe a pena como um mal injusto com que a ordem jurídica responde à injustiça do mal praticado pelo criminoso, seja como retribuição de caráter divino, ou de caráter moral, Kant, ou de caráter jurídico, Hegel, Pessina. A escola de política criminal ou escola sociológica alemã reúne entre os seus postulados a distinção entre imputáveis e inimputáveis, prevendo pena para os normais e medida de segurança para os perigosos, e a eliminação ou substituição das penas privativas de liberdade de curta duração. O efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de desorganização e contágio inerentes aos modernos núcleos urbanos, é explicado pela teoria ecológica. A prevenção terciária da infração penal, no Estado democrático de direito, está relacionada à população carcerária. Durante o decorrer da história, o conceito de criminologia foi evoluindo e com ela surgiram teorias, que também, pelo decurso do tempo e do debate, foram evoluindo. Surgiram assim, basicamente, dois modelos: o modelo do consenso e o modelo do conflito. Consenso: a sociedade é regida por um pacto social, o indivíduo renuncia à parcela de sua liberdade em prol da harmonia geral da coletividade. Conflito: a harmonia social decorre da força e da coesão social, relação entre dominantes e dominados. Luta de classes, Marx. Teorias do consenso. 1. Escola de Chicago, criadora da teoria ecológica ou desorganização social. É o ambiente desfavorável que favorece o crime. Surgiu mais ou menos na mesma época de A.L. Capone e da Lei Seca. A revitalização de áreas denominadas cracolândias não é invenção nova, é da Escola de Chicago há quase 100 anos atrás. 2. Teoria da associação diferencial. Sutherland falava que não existe criminoso e não criminoso. O que existe é a apreensão de comportamentos desviantes. O indivíduo aprende e aperfeiçoa os comportamentos, é a lei da imitação. Foi o primeiro a dizer que os ricos também delinquem white-collar crimes, pois também aprendem comportamentos delituosos muito específicos, sonegar por exemplo, de seus pais. 3. Teoria da anomia. Anomia é uma situação de fato em que faltam coesão e ordem. Anomia significa a ausência de regras, na qual não é possível a existência de paz social. Exemplo disso: Força de Paz da ONU no Haiti, usada para proteger um estado em anomia. 4. Subcultura delinquente. Estudava, basicamente, o comportamento delinquente juvenil e falava que certos crimes não possuíam motivação, infringir por infringir, do prazer de delinquir, prazer de ir contra o sistema, e negativismo, fazer o contrário do que o sistema diz. Teorias do conflito. 1. Labeling approach. Lembrando que a tradução de labeling é etiquetar e approach significa método. 2. Teoria crítica. Teoria de origem machista faz uma crítica criminalista em geral. Falava que toda a metodologia de estudo da criminalista era voltada contra a população mais pobre, que se estende à classe trabalhadora. Assim cria-se um sistema de estigmatização da população marginalizada, criando um temor da criminalização e mantendo a ordem. Foucault considera que o panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens.
Um aumento de saber vem se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça. O panóptico permitiu aperfeiçoar o exercício do poder no final do século XVIII. O poder disciplinar panóptico, por meio da visibilidade, da regulamentação minuciosa do tempo e na localização dos corpos no espaço, possibilitou o controle sobre os indivíduos vigiados, de forma a torná-los dóceis e úteis à sociedade, instaurando, dessa forma, uma nova tecnologia do poder. Sociologia criminal. A sociologia criminal utiliza-se de teorias macro-sociológicas, que se compõem pela vertente do consenso e do conflito. Classificação geral da teoria sociológicas. Conflito. Consenso. As teorias do conflito entendem que na ordem social há disputas, confrontos, força. Como controle social formal institucionalizado, que exerce poder. Exemplos. Labeling approach, teoria crítica. As teorias do consenso defendem que na ordem social há acordos, negociações na busca do funcionamento pleno das instituições, com objetivos comuns. Exemplo. Teoria da associação diferencial, Escola de Chicago, teoria da anomia e subculturas criminais. A antropometria criminal. O primeiro método científico de identificação amplamente aceito foi desenvolvido pelo francês Alphonse Bertillon em 1879. A antropometria, também chamada de Bertillonage em homenagem a seu criador, confiava em uma combinação de medidas físicas coletadas por procedimentos cuidadosamente prescritos. É um sistema complexo e completo de identificação humana, além dos assinalamentos antropométrico, descritivo e dos sinais particulares, apresenta a fotografia do identificado de frente e de perfil, reproduzida a 1/7, e as impressões digitais que foram introduzidas por Bertillon em 1894, obedecendo uma classificação original. As pessoas que apresentam predisposição permanente e inconsciente para se tornarem vítimas, atraindo os criminosos, como por exemplo prostitutas e usuários de drogas, são chamadas de vítimas latentes. Fatores criminógenos ou psicocriminogênese. Esse é um estudo que visa compreender um pouco acerca dos comportamentos delinquentes visualizados dentro da criminologia, quais sejam: 1. Ego fraco ou abolomania. 2. Desejo de lucro imediato. 3. Mimetismo. 4. Insensibilidade moral. 5. Necessidade de status. 6. Espírito de rebeldia. Associação diferencial. É considerada uma teoria de consenso, cunhou-se no final dos anos 1930 a expressão white collar crimes, crimes de colarinho branco, para designar os autores de crimes específicos, que se diferenciavam dos criminosos comuns. Afirma que o comportamento do criminoso é aprendido, nunca herdado, criado ou desenvolvido pelo sujeito ativo. A associação diferencial é um processo de apreensão de comportamentos desviantes, que requer conhecimento e habilidade para se locupletar das ações desviantes. Isso é aprendido e promovido por gangues urbanas, grupos empresariais, aquelas despertadas para a prática de furtos e arruaças, e estes, para a prática de sonegações e fraudes comerciais. Profilaxia criminal. A profilaxia criminal busca as causas e origens da criminalidade para combatê-las como uma grave doença social com medidas de prevenção indireta, atingindo o delito, e medidas diretas, atacando o crime em formação. Modelo restaurador, integrador. Recebe também a denominação de justiça restaurativa e procura restabelecer, da melhor maneira possível, o status quo ante, visando a reeducação do infrator, a assistência à vítima e o controle social afetado pelo crime. Gera sua restauração, mediante a reparação do dano causado. Sobre as escolas. 1. A escola clássica propugna uma restauração da dignidade humana e o direito do cidadão perante o Estado, fundamentando-se no individualismo. Destaca-se pela aproximação do justnaturalismo e contratualismo. 2. A escola positiva é uma reação à escola clássica e reorienta estudos criminológicos.
Opondo-se ao individualismo da escola clássica, defende o corpo social contra a ação do agente criminoso, priorizando os interesses sociais em relação aos individuais. 4. A escola alemã destaca-se pelo estudo do delito como um fenômeno humano social e fato jurídico. A pena para esta teoria é finalística, coexistindo caráter retributivo e preventivo. Teoria ecológica. A teoria ecológica explica o efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de desorganização e contágio inerentes aos modernos núcleos urbanos e, sobretudo, invocando o debilitamento do controle social desses núcleos. Com a Escola de Chicago, a criminologia abandonou o paradigma até então dominante do positivismo criminológico, do delinquente nato de lombroso, e gerou para as influências que o ambiente, e no presente caso, que as cidades podem ter fenômeno criminal. Ganhou-se qualidade metodológica. Com os estudos da Escola de Chicago, criou-se também o ambiente cultural para as teorias que se sucederam e que são a feição da moderna criminologia. Escola de Chicago. A Escola de Chicago se tornou de fundamental importância para o estudo da criminalidade urbana. As teorias estabelecidas por seus seguidores, sociólogos durante aquele período, influenciaram estudos urbanos sobre o crime. Mais tarde seriam conduzidos nos Estados Unidos e Inglaterra. Sua atuação foi marcada pelo pragmatismo e, dentre outras inovações que preconizou, destacam-se o método da observação participante e o conceito de ecologia humana. A Escola de Chicago inicia um processo que abrange estudos em antropologia urbana, tem no meio urbano seu foco de análise principal, constatando a influência do meio ambiente na conduta delitiva, fazendo um paralelo entre o crescimento das cidades e o consequente aumento da criminalidade. Envolve estudos relacionados ao surgimento de favelas e à proliferação do crime e da violência ante o aumento populacional, marcante no início do século XX. É a única teoria sociológica criada por jornalistas, cujo nome homenageia um grupo de professores e pesquisadores da Universidade de Chicago, surgido na década de 1920. A Escola de Chicago é considerada a principal escola criminológica do Brasil. Tome nota. Tal qual o processo de criminalização, a vitimização também é um processo seletivo que tem como alvo preferencial os mais pobres. Funcionalismo sistêmico. O funcionalismo sistêmico, adotado por Gunther Jacobs, enxerga, na violação da norma, a expressão simbólica da falta de fidelidade ao direito, o que ameaça a integridade e a estabilidade sociais, e defende que a lesão a bens jurídicos específicos não é o que justifica a incidência da pena, cuja função é de prevenção positiva, representando a reação social ao delito, com reforço da vigência dos valores violados da violência, que faz com que alguns grupos passem a aceitar a violência como um modo normal de resolver os conflitos sociais. Mais que isso, sustenta que algumas subculturas, na verdade, valorizam a violência, e, assim como a sociedade dominante impõe sanções àqueles que deixam de cumprir as leis, a subcultura violenta pune com o ostracismo, o desdém ou a indiferença aos indivíduos que não se adaptam aos padrões do grupo. Minimalismo penal. O minimalismo penal não tem o condão de segregar integralmente o sistema penal do ordenamento jurídico, mas torná-lo de aplicabilidade mínima e de extrema excepcionalidade, já que na maioria dos casos, outros ramos do direito resolveriam a situação. Abolicionismo penal. Já o abolicionismo penal tem o propósito de afastar integralmente o sistema penal do ordenamento jurídico com base na premissa que traz mais prejuízos do que benefícios. Em outras palavras, minimalismo penal prega a redução do raio de abrangência do direito penal, que deve ser reservado apenas àquelas condutas absolutamente incompatíveis com a vida em sociedade, e apenas para a proteção dos bens jurídicos mais valiosos, direito penal mínimo. Prega, ainda, a redução da aplicação da pena privativa de liberdade, que deve, sempre que possível, ser substituída por sanções alternativas.
Abolicionismo penal prega a supressão do sistema penal, seja porque se nega a legitimidade ético-política a essa forma de controle social, desde seu surgimento, seja porque é visto, na prática, como mais danoso que vantajoso. Garantismo, sistema jurídico penal que respeite os direitos e garantias fundamentais. Teoria jurídica, necessidade de que o garantismo, assim entendido como respeito aos direitos e garantias fundamentais, não fique apenas no plano normativo, mas também seja verificado quando da operacionalização do sistema. Filosofia política, limites materiais à atuação punitiva do Estado, que deve saber separar direito e moral, criminalizando apenas aquilo que for capaz de atentar seriamente contra a vida em sociedade. Não esqueça. Função da pena para a escola utilitarista. A pena é instrumento de prevenção, um meio para alcançar determinada finalidade. Prevenção geral negativa. A pena deve coagir psicologicamente a coletividade, intimidando-a. Prevenção geral positiva. A pena deve demonstrar a vigência da lei. Estimular a confiança do Estado. Prevenção especial negativa. A pena deve inibir a reincidência. Prevenção especial positiva. A preocupação é a ressocialização do delinquente. Acredite. Você é capaz.